Boa noite, tudo bem? Eu tinha sumido um pouco, agora eu voltei de novo. Às vezes, né? A gente tá em época de prova. Olá, tudo bem? Olá, muito prazer. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? O prazer é todo meu. Como é que eu me reporto com vocês? Me dê o nome, o seu, eu queria saber para a gente poder já anotar aqui. Ok, eu me chamo Fábio Riquelme. Fábio, ok? Eu sou intérprete de Libras do Fábio Riquelme e quem vai entrevistar é o Luciano, tá? Tá joia. Que prazer poder estar aqui com vocês. Tá travando dele ali, deu É, alguma coisa. Vamos ver só um pouquinho. vamos aguardar. Vamos aguardar, tá rodando pra mim. Aqui também. Mas o prazer é muito grande aqui poder estar com vocês. Agora deu. E frisou. Agora abriu. É que eu tô falando pra ele tirar o. Ok. Ah, bom. É que ele trocou de celular. Tudo bem. Então tá, ele tá falando assim, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui na nossa live. É, ele falou assim que ele se lembra assim da sua trajetória, desde jovem até aqui é o momento, né? Ele lembra, né? Aliás, ele te vendo, ele relembrou. E assim, ele tá se apresentando, ele é uma pessoa surda. O sinal dele na língua de sinais para a comunidade surda é esse. E o nome dele é Luciano. Aí ele tá falando assim que eu sou o intérprete, no caso, eu me chamo Fábio, e o meu sinal isso na Libras é esse. E aí ele tá falando assim, que aqui funciona assim, com acessibilidade. Por exemplo, os surdos eles vão ver aqui eu sinalizando com ele e os ouvintes vão me ouvir eu falando, que eu vou fazer a voz dele. Tudo certo? Tudo jóia. Maravilha. A primeira, ele está falando assim que você tem um sinal na língua de sinais, que é esse, que ele está falando assim. Esse? Isso, passa assim na tua testa pelo cabelo, assim. Ah, Esse é o então, sinal. o Isso. Alexandre. Isso é Pronto. uma referência que dá para a comunidade surda. Ok. Aí ele já tá doido para começar a entrevista. Falou, vamos lá, entrevista então. Fala assim. Vamos A lá. primeira pergunta que ele tá falando assim, né? Como que foi quando começou assim você participar ali com a Xuxa ali? Como que foi a sensação ali? Vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu acho que é importante. Meu nome é Alexandre. Eu fiz a divulgação para várias pessoas. Eu conheço muita gente que também tem esse mesmo padrão essa acessibilidade, né? Essa sensibilidade. E eu tenho um sobrinho que tá também, já deve estar ligado aí. Ele estudava no Ellen Keller, né, ali na aclimação. E hoje ele tem também uma grande comunidade de amigos que também estão. Mandei o link para muitas pessoas, intérpretes também, né? Libras e algumas outras pessoas também. Então eu tenho um profundo respeito, carinho por todos que realmente têm não vou falar, esse tipo de condição, né? Que não pode estar ouvindo ou falando. Então, eu quero só já deixar, né, o meu carinho para todos, sabendo que eu tenho muito respeito por todos e por isso meu coração ficou muito
alegre em poder estar fazendo essa live para essa parcela também de pessoas muito queridas por mim e pela minha casa. Bem, eu fui criado em São Paulo, ok? E já era músico desde pequeno. Então eu gostava de fazer festa, de dançar, era sempre uma criança muito agitada. E nos aniversários eu já cantava, dançava, fazia alguns shows, né, para animar a nossa própria família. Depois de um tempo, com 12 anos, eu me mudei para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, até os 17 para 18 anos, eu toquei em vários grupos, comecei a trabalhar em televisão, fazer propagandas e grupos de dança também. Então, quando apareceu o show da Xuxa, foi em 1988, ó, não faz tempo. Será que vocês lembram disso? Vocês já eram vivos? O Luciano lembra, ele falou. Ele lembra. Então, aí, nessa época, então, eu me inscrevi para participar porque precisava do cantor do grupo. Já tinham 4 meninos, mas precisava de quem cantasse. E aí, as minhas colegas de Belo Horizonte falou: olha, Alexandre, você quer ser famoso, cantar, dançar, tem uma vaga no grupo na Rede Globo, que era no programa Show da Xuxa. Aí eu falei: ah, bacana. Aí eu mandei foto para inscrição, passei no teste de foto. Será que dava para passar no teste de foto? Pergunta, será que dava para passar? Ele tava falando assim, nossa, tão jovem, falou assim, né? E bonito. Ah, Que tô legal essa brincando. live. É? Aí passei no teste de foto. E depois teste de vídeo. Aí a Xuxa perguntava: por que você quer ser Paquito? Aí eu falava: ah, porque eu queria cantar, dançar, quero fazer shows. Aí passei no teste de vídeo. Aí teste de dança. Então também sou coreógrafo. Dança foi mais fácil para mim. Mais ainda, passei no teste de dança. E por último foi o de voz, que também passei. Então eu fiquei de 88 a 92 no grupo, até quando o show da Xuxa acabou. E aí eu parti para a carreira solo. E da carreira solo, fiz turnê no Brasil, na América Latina. A gente já gravava na Argentina, no Chile, o programa. E estava indo para um lançamento nacional e internacional. Quando foi fevereiro de 95, tudo mudou na minha vida. Toda a história. E aí eu conheci um homem. E esse homem eu passei a ser propriedade desse homem. E aí esse homem me ensinou muita coisa e tem me ensinado até hoje. Aí eu redirecionei toda a carreira e tudo o que eu fazia para seguir esse homem. E esse homem se chama Jesus Cristo. E aí mudou tudo. Tudo mudou. Então, dali, se tiver alguma pergunta até esse período do programa, posso responder. Não sei se tem também alguns amigos aberto para perguntas, né? É que ele vai fazer mais perguntas ainda, até chegar aí. Então, vamos lá. Ele tá falando assim que ele lembra assim muito a sua trajetória. E aí, assim, naquela época ali, assim, você já teve que mudar, assim, para você trabalhar, poder trabalhar ali? Eu Na... morei no Rio de Janeiro. De Ah, Belo você mudou aí pro Horizonte, Rio. Em morei no... BH. Em 88 eu mudei para o Rio de Janeiro. Ele mudou. As gravações, tudo era lá. Então teve vários programas, fizemos filmes. Então tudo isso, a parte de estudo, estudo de dança, os discos gravados, tudo foi no Rio de Janeiro. Ok. Ele agora falou assim que agora ficou claro, ele entendeu agora.
E aí ele falou assim que ele tem visto também o figurino, né? Ele perguntou assim, você tem alguma lembrança, assim, você tem guardado alguma coisa assim daquela época ainda? Ou se livrou de tudo? Olha, quando eu mudei a direção da minha história, da minha vida, eu tinha outros segmentos religiosos, outras filosofias, e todos os meus materiais eram envolvidos com essas coisas que eu praticava. Então, quando eu conheci a pessoa de Jesus, eu comecei a estudar a palavra de Deus. Então, eu fui fazer teologia para poder entender a história, a vida e a forma de viver de Jesus, para eu poder querer seguir os passos do que ele falava. Através da Bíblia, a gente vai aprendendo, sem de uma forma radicalista, mas de uma forma simples. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ser gentil, ser uma pessoa que trata bem a tudo e a todos, independente de cor, raça, credo. Então, tem um monte de coisas que eu queria aprender, porque antes de começar a conhecer a história e a vida de Jesus, eu era um cara feliz, corria atrás dos meus ideais, mas eu pensava muito em mim e não nos outros. E aí eu comecei a ter esse outro aprendizado. Olha, eu tenho que pensar melhor nos outros. Então, quando eu comecei a entender o que Jesus explicava, ficou claro para mim o sentido de viver, o sentido da vida, de poder servir o outro, de poder ter uma vida que eu possa ser benéfica para os outros, mais do que para mim mesmo. Pensar nos outros em primeiro. Então, começou a mudar tudo. Por isso, essa foto aqui me mandaram. Mandaram para mim essa aqui. Então, eu não tenho aquelas roupas, aquelas coisas do passado. Eu não tenho mais. Mas, desculpa, posso falar mais um pouco? Pode falar, pode falar. O que eu trago de bom daquela época? Ok? O aprendizado técnico de televisão, de dança, de cinema, de responsabilidade, profissionalismo. Então, isso tudo foi uma faculdade para mim no Sistema Globo, Marlene Matos, que era minha produtora, outros produtores, a Vivian, Vasco Borges, Michael Sullivan, Paulo Massada, Lincoln Olivetti, e aí todos, Oswaldo Berry, profissionais de primeira categoria. De primeira categoria. Ok. Tem três perguntas aqui. Eu vou falar, vou interromper um pouco, Luciano. Eu falo assim, perfeito. Tem três perguntinhas assim que perguntam assim: você já tentou contato com a Xuxa depois que saiu e com os outros Paquitos? Fala assim. Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Com alguns paquitos eu tenho contato agora, de um tempo para cá. Com a Xuxa, tentei várias vezes, já fui levar até os discos da época, com músicas de louvor e adoração. Mas, como eu te disse, hoje eu não tenho esse contato mais com ela. Hoje eu vivo um mundo de levar a palavra de Deus, de cuidar das crianças pobres, de favelas, comunidades. Esse é o trabalho que eu faço hoje e na África. Então, eu perdi um pouco o contato com ela especificamente. Mas com alguns paquitas eu tenho, de um tempo para cá, me relacionado. Por quê? Até porque eu moro na África. Quando eu vou ao Brasil, venho ao Brasil, que nem estou passando pelo Brasil, é porque a minha esposa está operada. Ela veio fazer cirurgia. Então, eu fico até ela se recuperar, depois a gente retorna. Então, vou falar da África daqui a pouco.
Mas aí toda a minha história, desde 2002, é na África. – 23 anos, mais ou menos. Aí o Luciano falou que ele entendeu. Aí ele vai perguntar assim agora. Agora ele vai entrar na questão da África também, que ele está curioso de fazer, né? Aí Uhum. você ajuda, tem faz um trabalho ali que ajuda muitas criancinhas, né? Como que é o saneamento básico ali? Como que é essa ajuda que você faz aí, que ele tem acompanhado ali nas suas redes sociais, ele falou. Isso, vamos lá. Esse Eu daqui eu sei. estou mostrando para quem está em casa um pouquinho da história. Aqui são alguns dos meus filhos e noras e genros. Eu tenho 19 filhos adotados, é importante falar isso. 16 netos, ok? E cuidamos de mais de 1.300 crianças, jovens e adolescentes. Então, temos programas de nutrição, damos comida para 850 crianças por dia, 4 creches, mais 275 crianças, mais 2 escolas de costura para as mulheres, que dá quase umas 90 mulheres. Eu sou capelão formado, o que, que é isso? Eu tenho autoridade para entrar no presídio, para levar a palavra de Deus, e também hospital. Então, temos projetos no hospital e no presídio. E temos o apadrinhamento de crianças à distância para poder a pessoa ajudá-las a estudar ou estar na creche. Então, nós temos as contas, o Pix, para quem quiser ajudar, é um projeto voluntário, @agdniger, ou o site tem também www.agdniger.com, né? Então, isso a gente pode deixar depois, deixa marcados os contatos da gente para quem quiser ajudar uma criança ou ajudar o projeto. Claro que sim. É, ele está perguntando assim, esse trabalho, assim, em questão de você tá morando aí na África mesmo, né? Como que é ali, assim, a população, assim, é bem escasso mesmo? Tá, Ele quer saber em relação à alimentação, as pessoas que ajudam, como é que é? tá, vamos lá. O nome do país é Níger, não é Nigéria. Primeira coisa, é bom deixar claro. Níger. Níger, E certo. o Níger fica no deserto do Saara. Aqui, ó. Ah, então por isso que ele tá citando que é muito calor aí. A média de calor são 50 graus. No verão passa de 67 graus. Então a gente está bem no deserto do Saara, que é tudo deserto do Saara. E também a dificuldade, porque é um país que a gente leva Jesus como Senhor e Salvador, mas lá é um país islâmico. Então, há um confronto quando a gente apresenta que Jesus é o Filho de Deus. Já tive a minha casa queimada, já levamos muitas pedradas lá, ameaça de morte. Então, não é fácil você pregar a palavra para muçulmanos. Mas até aqui, Deus tem nos guardado a vida. Então, eu sou muito grato a Deus, porque nós temos que ser todos nós. Eu, Fábio, Luciano, Márcio, todos que estão aqui seguindo e que vão ver depois a live. Porque tem pessoas que não têm água para beber. Em pleno século XXI. Tem pessoas lá no Níger, o Níger é o terceiro país mais pobre da Terra, planeta Terra. Então, tem adultos nos interiores do Níger que nunca viram uma maçã, uma banana.
Então, nós no Ocidente temos que ser muito gratos a Deus, porque nós temos água, temos roupa, temos comida, e tem muitas pessoas que não são gratas a Deus por isso. Então, eu quero fazer até um pedido para quem está aqui conosco e quem vai assistir depois. Agradeça a Deus, porque você tem uma toalha para se enxugar, um copo e água para beber, um pão para comer. Não reclame de comida, não reclame de roupa, não reclame de nada. Então, seja sempre grato a Deus. Então, esse é o recado que eu gostaria de te dar. E lá no Níger, então, é tudo muito difícil. Então, nós temos poços artesianos para ajudar. Na capital, a gente tem água corrente na nossa casa, mas falta água bastante. O calor é muito intenso, né? A comida a gente tem como comprar, porque é tudo doação. As ofertas e que as pessoas ajudam nas contas do projeto, a gente transfere para o Níger todo mês para pagar a comida, os obreiros, as pessoas que trabalham junto. Então, mas entrando no site www.agdniger.com, você vai conhecer tudo. Ele fala assim que deve ser muito sacrificado, assim, né? O povo dali, né? Sim, é muito difícil. As crianças têm muita dificuldade. Eu conheço crianças lá de 1 ano com 1,5 kg, 2 quilos. Nossa Senhora. Não, o negócio é pesado. E é por isso que eu quis ir para lá, para falar para eles. Eu queria ir para o país mais pobre da Terra para levar o amor de Jesus. Então eu saí da fama, do sucesso, né? Para quê? Para poder levar a palavra. Ah, ele está mostrando, acho que o site. Vamos ver. Acho que ele. É esse o site? Não, a foto que ele mostrou. Fala para ele mostrar a foto, eu com a criança, no hospital. Eu não vi. Olha lá, deixa ele, olha lá. Eu com a Ah, criança. ele quer saber essa foto. Ele quer que você fale sobre essa É, foto. é no hospital. No hospital. Então, nós temos um trabalho toda semana no Hospital Nacional lá, para levar. A gente pode orar pelas crianças, a gente leva uma fruta ou alguma coisa, quando tem, a gente leva, quando a gente consegue achar. Ou um biscoito, um pedacinho de pão, e a gente passa nas alas da pediatria, e tá ali um pouquinho, leva um violão, canta um louvor. Então, a gente traz um pouco de alegria ali, naquele sofrimento. Entendi. Em relação à língua, se tu me... Francês, Ah? falamos francês, Francês? Ah, entendi. mas tem mais de 20 dialetos. Aqui a Luciana tá falando boa noite, Deus abençoe sempre. Amém. Ele fala assim que ele tá perguntando assim, Alexandre, quando ele diz que quando ele chegou a ver assim essa solidariedade assim que você faz com as crianças, né? Ele falou assim que ele chegou a se emocionar até, assim quando ele viu. Tem assim, ele tem acompanhado também que você tem brincado assim, faz ele a alegria deles um pouco assim, né? E aí ele nem imagina assim quanto que é o sofrimento assim. E- e- Aí ele tá falando assim que é muito importante assim a sua ajuda assim de solidariedade que você tá falando assim. o que a gente procura fazer é levar um pouco de alegria e esperança para aquele povo. Por quê? Por mais que uma pessoa tenha dinheiro lá, por exemplo, esqueci de falar, nós temos projeto de futebol lá também. E todos os projetos é gratuito. Então ninguém paga nada lá. Por isso que a gente pede doação para que a gente possa dar tudo de graça lá. Porque eles não têm condição. Então, o que acontece? Por exemplo, chega lá e a minha alegria, o meu prazer é servir.
Até porque Jesus disse que é melhor servir do que ser servido. Considerar o próximo superior a você. Então começou a ter um sentido na minha vida, quando eu comecei a querer ajudar os outros. Então, perguntaram aqui, né, se eu ainda continuo cantando tudo. Tenho, continuo cantando. Inclusive, em vários idiomas. Eu utilizo o talento que Deus me deu para glorificar a Deus. Então, por exemplo, tem nas plataformas digitais, tem ali as músicas, tudo. Por exemplo, eu gravei louvores, músicas em italiano, alemão, espanhol, coreano, francês, inglês, dialeto. Então, assim, eu continuo gravando, fazendo videoclipes, fazendo várias coisas. E aí, eu continuo fazendo isso. Quer dizer, é a forma que eu tenho de levar uma alegria para aquele povo. Também temos trabalhos com crianças deficientes visuais lá no Níger, que não enxergam. Lá no Níger. Ele falou assim, em relação à alimentação. Tem coisas que no Brasil que lá não existe, ou eles também não viram, né? Igual você citou da maçã, essas coisas. Que tem lugar lá que o pessoal não. Eu não entendi a interpretação, por que Libras? Tá, Explica aí. tá. Ele fala assim, de novo, vou pedir para ele explicar de novo. Assim, no Níger, por exemplo, em relação à alimentação, né? Até a alimentação, assim, existe aí arroz, feijão, essas coisas, ou é diferente assim? Não, não, é tudo diferente. Lá eles usam muito um tipo de farinha, omelete. É um tipo de grãos diferentes. Arroz tem, mas não é o arroz igual ao nosso. O feijão é bem diferente. Tem um feijão, não é todo mundo que come sempre. Mas eles têm lá uma pasta que eles fazem de farinha de milho. Então, é o que eles gostam, um pouco de molho, molhinho ali, de massa de tomate e pão, comem pão, macarrão, quando tem a condição de fazer macarrão, e é isso. Então, realmente, 85% da população come uma vez no dia. Uma vez no dia. É bem triste. Ele falou assim, se você sente alguma saudade, assim, do Brasil, assim, e no futuro até de voltar. Eu vou e volto, né? Vou algumas vezes ao Brasil, mais quando é por questão de saúde, né? E também ver os parentes, né? Então, mas a gente vai acostumando, né? O dia a dia, a família lá, os filhos lá, os netos, eles já trabalham desde bons anos com a gente. São 23 anos, né? Então é uma história de vida, né? Já é uma história. Alô? Aí, deu certo? Vamos lá. Já é uma história, né? Então são 23 anos. E lá, por exemplo, eu não tenho esse negócio, estou com vontade de comer pastel do Brasil. Eu não fico assim. Mesmo quando eu estou no Brasil, eu não fico, estou com vontade de comer tal coisa de lá, né? E por quê? Eu consegui pôr na minha cabeça que quando eu estou no Brasil, eu vou curtir as coisas do Brasil. Quando eu estou no Níger, eu vou curtir as coisas do Níger, porque senão eu vou sofrer muito. Então, isso me ajuda bastante. Me ajuda bastante porque elimina
essas saudades, esses desejos, me ajuda muito no trabalho. Então, eu posso dizer que não tenho assim, queria comer aqui e tal, não. A gente vai acostumando com a vida desse jeito. Ele fala assim, entendido. Perfeito, ele fala assim. É, e no futuro, assim, você tem algum planos, assim, por exemplo, assim, você tem algum sonho, assim, que falta ainda realizar? Tenho. Eu gostaria ainda, nós temos um terreno e construímos um muro lá para fazer uma escola. Então eu gostaria de, antes de morrer, deixar uma escola lá profissionalizante, tipo um Senac, assim, né? Para poder dar uma melhora de vida para aqueles que têm um desejo, uma vontade de ter uma profissão, que é muito. É caro as coisas para as pessoas locais fazerem lá. Então, essa escola. Também, se eu ainda tiver condição, um dia, montar um asilo para os velhinhos lá. Então, para que eles possam morrer com dignidade. Então, é um desejo, né? Mas, se não, pelo menos tá tomando conta daquilo que Deus já deu para a gente tomar. Compreensivo. Ele falou assim que para as pessoas que quiserem fazer uma pergunta também, né? Podem Ok, fazer pergunta. claro. E você pode digitar ali para nós o site para a gente estar conferindo aí. Você consegue digitar aí? Vou agora. Já estou. Tá. Esse é o site. Vou pôr aqui agora o arroba do, do que a gente faz lá, né? AGD, para o pessoal seguir no Instagram. NIG, AGD, NI, AGD Níger. Já está aí também, ó. Quer ver? Agora, para quem vai seguir e quer seguir as podcasts, as entrevistas, as coisas, vou pôr aqui o outro arroba, que é o meu pessoal. Avisa aí. Alexandre Canhone. Pronto. Esse é o pessoal, para quem quiser. Então, esses três aí, as pessoas podem seguir e vai ter sempre novidade. Minha esposa está aí, ó, mandando um abraço para todo mundo. A Giovana. Ok. É, ele tem só mais uma perguntinha para fazer. Claro. Ele fala assim que você conheceu a Andréia, é que era uma loira, falou assim. Sorvetão? Deve ser essa. É que assim, aí depois ele falou assim, a Paula também, né? Chegou a conversar já, perguntou se tem contato ainda com essas pessoas, falou assim. Tem, tem. Que chegou a fazer live, falou assim, né? Que já teve E, bate-papo com ela, falou assim, né? isso. Também contou um pouco da trajetória, falou assim, né? Ele gostou dessa mãozinha, eu também gostei. Aí ele falou assim que ele fez assim, foi muito bom assim receber também, bater um papo assim, né? É. Aí elas contaram também um pouco, né? Aí assim, aproveitando mandar um abraço também pra elas, né? Que pelo carinho assim de ter participado também, né? Uhum. Sim, Aí, beleza. aham, e aí ele tá falando assim também que depois que você mudou, você teve até inclusive perguntaram assim, com relação às Paquitas, você teve assim, continuou conversando ainda, teve uma relação boa assim, né? Ela sabe do seu projeto assim também, né?
Sim, mesmo as que eu não tenho contato, todo meio artístico sabe o que eu faço. Por exemplo, eu fui receber um prêmio que estava o Leão Lobo, que é uma pessoa, é um jornalista tal, e eu o conheci, ele já fez muitas entrevistas comigo, e ele falou, Alexandre, nossa, os projetos que você faz e tudo mais, que bacana. Então, assim, o meio artístico, o meio da televisão, do cinema, sabe o que eu faço. O negócio é que, como eu fico mais fora do que aqui, então a gente não tem mais tanto contato. Mas eles sabem o que eu faço. Então, com a Ana Paula, Sorvetão, a Andréia, então algumas, a Kátia, que era a Miúcha. Então, tem a Priscila também. Então, algumas eu tenho contato, né? Que trabalhou, a gente trabalhou junto, né? E é isso. Então, É. devagar. Só um pouquinho. Hum. Pergunta. Ele não é profissional como é interpretação? Não entendi nada. Tá, ela tá falando assim que eu coloquei uma mesa aqui pra interpretar. Falou assim que eu coloquei uma mesa assim. Eu não entendi nada. Tá. É que ela não entendeu. Aí tem uma pergunta aí de novo. Não sei. Alguma outra pergunta, talvez? Será que tem? De novo esse negócio aí. É, deve ser uma pessoa surda. Ah, É uma pessoa surda às vezes. Eles escrevem assim mesmo. tá, mas você entendeu aí, né? Se eu entendi, falou assim que atrapalhou uma mesa que eu coloquei aqui. Ah, Então é isso, Alexandre. Vai ficar gravada a nossa live e ele tá agradecendo bastante, né? Falou assim, é um prazer imenso, né? Por ter topado participar e contar um pouco da sua história, assim, da sua trajetória e principalmente do trabalho que você está fazendo, que é de extrema importância, né? De você estar ajudando com alimentação essas crianças ali. A Solidariedade estava fazendo isso nesse país ali, que a gente vê que é muito importante isso. E que Deus sempre te abençoe e que te guie sempre, falou assim, né? amém. Que é uma gratidão imensa, assim, né? Que você consiga realizar o sonho e de realizar isso, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz. Amém. Que Deus abençoe vocês, a todos que participaram. Obrigado, Fábio, Luciano, pelo convite. Mandar um abraço para o meu sobrinho, Ricardo, o Kaká, que também é deficiente auditivo. E ele tá. Depois ele tem certeza que toda a família vai estar vendo essa live aqui. Então, muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. E prazer muito grande. Um abraço para minha esposa. E muito obrigado. Obrigado também, pessoas. E ali tá ali o site ali para quem quiser ajudar também, que é bem importante esse trabalho aí. E como ele falou, vai ficar gravado aí para vocês, quem não conseguir assistir. Mais uma vez ele tá falando isso, que vai ficar no YouTube também. E no Instagram que vai ficar salvo, tá bom? Um Tá certo. abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe, Alexandre. Obrigado. Se vocês fizerem algum corte, manda o collab lá pelo Instagram. Ok. Até mais. Um Ó, abraço. Pessoal de casa também. ó. Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Diz, ó, parabéns! Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Até.